Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 22 e versículo 23. Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. Mais uma vez, mais um dia na presença do Senhor para o adorar na beleza de sua santidade. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida dos seus, pela vida da sua família, você que sempre está aqui nos assistindo. Meus irmãos, eu queria aqui nesta manhã trazer mais uma vez a poderosa palavra de Deus e logo em seguida vamos aqui fazer uma oração a Deus para que Ele tome a frente, para que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração e para que Ele possa atender todos os pedidos que aqui está conosco e o nome do Senhor venha a ser glorificado mais uma vez. Por isso pedimos que você, por favor, nos acompanhe até o final. Essa é a palavra de Deus às nossas vidas. Então, fique atento. Deus quer falar conosco nesta manhã. Meus irmãos, Romanos capítulo 6, versículo 22 e versículo 23, nos conta um texto que é de suma importância para as nossas vidas. Mas desde já, eu já quero chamar a sua atenção. Eu queria aqui trazer um pequeno testemunho dentro desse texto para que nós possamos trazer aquilo que Deus quer. Nós vamos aqui meditar juntamente com os irmãos no texto da palavra de Deus, vamos meditar no testemunho que eu aqui irei trazer para os irmãos e vamos trazer uma reflexão para as nossas vidas. Meus irmãos, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Tenho certeza que você já viu uma situação triste, uma situação de tragédia, uma situação onde a família cai em pranto, em desespero, todos choram pela perca de um ente querido. Mas existem algumas coisas que fica aquela interrogação na mente do homem e na mente da mulher. Por que aquela pessoa morreu daquela tragédia? Por que aquela pessoa está nesta situação, está passando por uma situação tão difícil, tão delicada? E nós, dentro da nossa limitação humana, por muitas das vezes não conhecer as escrituras sagradas, nós até acreditamos naquilo que as pessoas falam. Eu ouvi uma certa vez do meu pastor e eu fiquei atento àquilo que ele disse, me chamou a atenção o seu testemunho. Aliás, ele contava um testemunho de outra pessoa e eu queria aqui relatar para os irmãos. Foi que havia um casal que tinha uma família muito abençoada por Deus, mas infelizmente o homem daquela família, o esposo daquela mulher, daquela irmã, caiu em adultério. Ele arrumou uma mulher fora do seu casamento e, achando pouco, fez questão que a sua esposa descobrisse tudo.
Lógico, a tristeza, o desânimo foi muito grande para a vida, para a família daquela mulher. Ela agora estava dividindo o seu marido com outra mulher. E aconteceu que este homem, sem nenhum pudor, sem nenhum temor a Deus, ele fez questão, ou melhor, fazia questão de pegar a sua mulher, pedia para que ela fizesse o seu almoço, a janta, café da manhã, e ela tinha que servir ela, os seus filhos, o seu marido e a outra. E a mulher que seu marido tinha arrumado fora do casamento. E aquela irmã tinha que servir. Ela servia os seus filhos pequenos, servia o seu marido e servia a outra. Meus irmãos, esta mulher, enquanto estava servindo, as lágrimas caíam. Meus irmãos, quanto desaforo, quanta audácia. Não bastava ele trair a sua esposa, mas ainda assim ele levar para dentro de sua casa. E acontecia que ele ainda dormia com esta mulher dentro de sua casa. E a sua esposa tinha que suportar, ficar calada. Mas aconteceu que esta irmã pedia aos irmãos, pedia à igreja que orassem pela sua família. E tudo o que ela pedia era que o seu marido voltasse para casa e ficasse só para ela, como é por direito. Homem de uma só mulher, mulher de uma só homem. Era isso que ela queria, viver a sua vida conjugal com seu marido, e não queria dividir com ninguém, pois é bíblico, está dentro da lei. Aconteceu que um dia este homem foi acometido por uma enfermidade. E desta enfermidade ele ficou acamado. E o que aconteceu? A mulher que este homem tinha arrumado foi embora. E agora ficou a mulher de casa, a sua esposa e ele cuidando. Ela cuidando do seu esposo. Este homem foi acometido com um câncer na garganta. E passou meses lutando contra esta doença. Mas chegou o dia em que Deus deu um basta. Chegou o dia que ele perdeu a sua vida. Ele perdeu a batalha para o câncer. E eu lembro que o pastor ele disse que Deus permitiu que acontecesse aquilo. E realmente Deus permitiu. E eu me lembro que alguns irmãos disseram, está vendo? Foi o preço que ele pagou por trair a sua esposa. E eu comecei a meditar, eu comecei a pensar, e eu fui na Bíblia Sagrada. Mas será, meu Deus, que esse foi o salário que ele recebeu? Será que todos que pecam contra ti vão morrer de uma doença trágica? Vão morrer de uma tragédia? E eu comecei a observar que desde o início, quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles pecaram contra Deus. E naquele dia, naquele momento, Deus os expulsou do jardim do Éden. E o pecado entrou no mundo. E quando entra o pecado no mundo, entra tudo o que não presta. Principalmente as doenças. Doenças mortais. Doenças que a medicina, os médicos de hoje, às vezes até luta. Alguém tem dinheiro, mas não consegue vencer. Meus irmãos, eu comecei a entender que, baseado na palavra de Deus,
Ninguém morre de uma doença trágica ou de uma tragédia porque cometeu um pecado, mas sim porque já está escrito que nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Do pó nós saímos e do pó voltaremos, da terra. E eu ouvi muitas vezes, e até hoje escuto muitas pessoas dizer: alguém está passando por esta situação porque ela merece, porque ele merece. Ele já aprontou muito, ele já fez de tudo que não prestava e por isso está passando por esta situação. Mas eu já vi também pessoas que não faz nada disso. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, faz as coisas certas. Mas às vezes acontece de ser acometido por uma doença e perde a sua vida. Aí aqui eu queria lhe fazer uma pergunta. Será que você é fiel a Deus e você vai morrer de uma doença ou de uma enfermidade que não vai lhe trazer danos nenhum, vai ser tranquilo? Não. Eu já pergunto e ao mesmo tempo respondo não, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, todos, aqui na terra pecamos. O único que não peca é Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus não peca. Jesus, quando esteve aqui na terra, não pecou. Ele até se irou, mas não pecou contra o Pai. E o pecado, ele traz danos à vida espiritual, mas também traz danos ao corpo físico, à vida física. Meus irmãos, então aqui nós entendemos que como o salário do pecado ou a recompensa do pecado é a morte, nós sabemos que a morte ela vem de todas as formas. Todas as formas. Uma gripe pode vir, um acidente pode vir, um câncer, infelizmente, pode vir, uma dor de cabeça pode vir. Você pode estar andando na rua e nós já vimos muitos relatos desse, de alguém levar uma topada ou tropeçar e cair já morto. Já vimos pessoas que foram dormir e quando acordaram, ou melhor, quando alguém chegou lá para acordar esta pessoa, viram que esta pessoa já não tinha mais vida. Do jeito que ela dormiu, ela ficou e não acordou mais. Existem muitos motivos. Alguém tem o costume de dizer, eu acho até interessante, que diz assim: a morte só quer uma desculpa. Não. Quando chega o dia, nós temos que morrer. Independente de como. É verdade que existem algumas pessoas que aceleram este processo. Por exemplo, pessoas que andam ou que entram no mundo da criminalidade, no mundo das drogas. Infelizmente, ela acelera isso. Mas é o salário do pecado. É a morte que vem para cada um de nós. Então, meus irmãos, aqui eu trago esta reflexão. Mas tem uma coisa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ainda que nesta vida nós vamos passar por muitas situações adversas, enfermidades, vamos enfrentar o maligno, vamos enfrentar o diabo, vamos enfrentar muitas coisas, mas ao morrermos, quando perdemos a nossa vida, independente de qualquer coisa, se estamos em Cristo Jesus, nós vamos ter a vida eterna. Mas o que eu queria aqui chamar a sua atenção e trazer aqui como reflexão: não julgue alguém que está passando por uma enfermidade. Não aponte dizendo para ela: olhe, você está passando por isso porque você merece. Eu trabalho em um determinado lugar, para ser mais exato, eu trabalho em um abrigo de idosos,
E eu já ouvi muitas pessoas dizer, ele está passando por isso porque mereceu. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que estava ali jogado porque na sua infância ou quando tinha saúde, desprezou a família. Não, meus irmãos, é o ciclo da vida. É o ciclo. E às vezes alguém morre, já ouvi alguém de fora, alguém comentando, dizendo, tá vendo? Tanto fez. Olha aí agora. Deus vingou. Ou alguém diz, agora alguém vai descansar porque ele ou ela está pagando com o mesmo preço ou com a mesma moeda. Não. É o ciclo. Meus irmãos, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, nós estamos sujeitos a tudo. Já conhecemos pastores que iam viajar, iam pregar e de repente morreu em uma tragédia. Existe um pastor que me foge agora a memória, é muito conhecido, que ele viu que ele iria sofrer um grande acidente. Mas ele viajava sempre, mas ele não sabia o dia que ele ia morrer. E ele caiu, seu avião caiu, então houve ali uma grande tragédia. Morreu muitas pessoas naquele acidente, naquele grave acidente. Meus irmãos, é o ciclo da vida. Todos nós vamos morrer. Verdade que quando nós falamos isso, há assim uma redundância, porque quando a trombeta tocar, quando Jesus voltar, vai existir pessoas que não vão conhecer a morte. Mas dentro da lógica humana, todos nós vamos morrer. Porque nem todos nós conseguimos viver 100 anos, 200 anos, 300 anos. Existe uma limitação, até porque existe também a nossa limitação física. Portanto, meus irmãos, eu sei que talvez nem todos chegarem a este momento do vídeo, porque não fala de bênção, não fala de cura, não fala de libertação. Mas se nós aqui olharmos atentamente dentro de tudo que nós aqui falamos, você vai ver que tem sim cura, tem libertação, tem aquilo que é de mais importante, a vida eterna com Cristo. Amém, meus irmãos? Receba esta palavra, você que chegou até aqui, em nome de Jesus. E você que chegou até aqui, eu pediria a você que você dissesse nos comentários, eu cheguei, irmão, eu vi até o final, seria de muita importância para nós, crendo que você recebeu a palavra. Vamos aqui orar em nome de Jesus. Aqui está alguns pedidos de orações, ou melhor, muitos pedidos de orações, que infelizmente eu não consigo ler todo, pois o vídeo ficaria muito extenso, ficaria muito grande. Mas eu creio que aqui está pedido de cura, libertação, portas de emprego, restauração de vidas, casamentos, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão nos presídios. São muitos pedidos e eu creio que Deus vai atender a todos no momento certo, em nome de Jesus. Vamos orar. Incline sua cabeça, eleve o seu pensamento e o seu coração a Deus e ore conosco em nome de Jesus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai de bondade, Deus de misericórdia, aqui entramos, Senhor, mais uma vez em Tua presença, para Te adorar, Te glorificar, Te exaltar e dizer que Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu és o Deus que dá a vida e que tira a vida. Tu és o Deus que cura, mas também Tu és o Deus que permite, Senhor, a enfermidade. Tu és o Deus, Senhor, que dá livramento na terra, mas também que permite, Senhor, que os Teus servos, os Teus filhos, as pessoas que não são evangélicas, as pessoas de outras denominações que morram também, porque é o ciclo da vida. Mas nós acreditamos, Senhor, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Ti, Senhor, é a vida eterna. E acreditando em todas essas coisas, Senhor, eu Te peço por cada pedido, Senhor, portas de emprego, cura, salvação, libertação, restauração de vidas. Ô Senhor, entra aonde nós não podemos entrar. Fala o que nós não podemos falar.
Faz o que nós não podemos fazer para a glória do teu nome. Senhor Deus, nós queremos te pedir por todas essas bênçãos e já te agradecer em teu nome. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vá em paz.